Café Criminal, de Walter Figueroa. Naquela noite, não consegui pregar os olhos. Contei, próximo aos meus chinelos de couro preto em cima do tapete marrom ensurrado, que beirava a minha cama de ferro roliço e descascado, algumas baganas de cigarro. Estava tenso. Fumava não por vontade de fumar, mas pela ansiedade que me tomava o momento. O medo que vestiu meu dia. Um pavor sem limites. O que houve comigo? Vocês nem queiram saber. Foi realmente uma madrugada terrível, mas o que houve durante o dia foi pior. Havia um café onde eu costumava frequentar pela manhã, logo cedo na avenida mais conhecida daquele bairro, devido ao estabelecimento comercial muito falado na região, a Nouvelle. Era uma avenida não tão arborizada e a única que apresentava asfalto novo que dava vazão ao nome da avenida. Tomava meu pretinho fumando alguns cigarros e as ruelas antigas eram meus passos sem rumo, a rua 13 com a 9 para ser mais exato. Era de praxe passar por lá, becos estreitos e quase sem sombras ou alguma vida que seja. Nem mesmo um cão rabugento se via naqueles calçamentos de pedra rústica e deformadas, onde também não se via alguma árvore nas calçadas. Posso dizer aqui que eram ruas mortas e sem cor, mas elas me atraíam até lá. Não sei bem, mas eu adorava passar por elas, às vezes descontraído, outras bem tenso. Às vezes me sentava no meio-fio, retirava do maço que se colocava no bolso da camisa um cigarro, acendia rolando com o dedo no meu isqueiro de metal tosco e via a fumaça subir aos meus olhos ainda de sono da noite mal dormida. A fumaça se ondulava e se dissipava por encanto, só ficando o aroma do fumo queimando nas narinas secas. Observava cada canto e imaginava aquele lugar, aquelas ruas nos séculos passados. Acho mesmo que elas deviam ter sido bem movimentadas de pessoas, homens de chapéus, ternos e sapatos em brilho indo ao trabalho, madames com suas pequenas bolsas de couro marrom, vestidos longos e suas umbelas enviesadas para frente em busca de alguma doceira, ou indo à feira comprar algumas frutas. Meninos quase nus perambulando por ali, em suas brincadeiras e jogos manuais de mau gosto, ou algumas meretrizes voltando de suas noitadas cansativas tentando dar prazer a algum vagabundo que lhe prometia dinheiro, vida fácil ou casamento, que às vezes não passavam de meros desempregados e boêmios à procura da diversão gratuita. Era isso que eu ficava imaginando ao pitar meu cigarro sem filtro. Algumas pedrinhas, às vezes, ajudavam a passar o tempo, jogando-as na outra margem da rua, ainda com cheiro de lentura da noite e tentando acertar alguns buracos de camundongos. Naquele dia, cheguei a ver alguns deles saindo de suas tocas em busca de comida, atravessando de um lado a outro, saindo e entrando pelas estreitas passagens dos bueiros nunca trocados. Foi a única vez que tive essa visão de movimentos naquela rua. Acho mesmo que eles buscavam as velhas casas. Não me percebiam, não me incomodavam, nem eu a eles. Havia certa interação entre nós, de não se perturbar os espaços territoriais. Éramos ratos solitários naquelas ruelas. O mundo vivia brigando, guerreando por territórios, coisa de quem não tem o que fazer, ou acha que é dono de tudo. Mas eu fui levado com ela, uma espécie de hipnose, não sei. Ela era linda, o rosto gouro, as peças quase rasgadas, apenas um calçar. Mas era bela como uma flor, a mais bela flor. Mas vamos deixar o problema das guerras, da flor bela e dos ratos famintos para lá. Vamos a 13 com a 9, foi isso que vim fazer aqui. Naquela manhã fria de domingo, sem muita importância, eu estava lá, sentado no meio-fio, após alguma cena não tão decente para uma sociedade, para uma pessoa. Fumava meu último cigarro sem filtro, cuspindo o gosto ruim do fumo na língua e a ardência nos lábios. Meu corpo tiritava. Pensei em voltar ao café, mas meus impulsos me levavam a lembrar do momento terrível do meu barato apartamento. Meu quarto bagunçado e solitário de roupas jogadas para todos os lados. Minha fome desesperadora e de meu desemprego de vários dias. Lá eu tinha uma cama, não tão confortável, mas um tanto amiga, um guarda-roupa velho de madeira, um banheiro para me barbear olhando no espelho quebrado e uma suja cozinha pequena onde as catitas perambulavam todas as noites atrás de migalhas como eu. O quarto era meu abraço. Sim, meu abraço de todos os dias e noites, quando queria deitar e pensar na vida, ou descansar do dia vazio, ou mesmo para uma longa e tensa leitura no único livro de 600 páginas que encontrei numa estação de metrô na lata do lixo. Quem jogou lá? Isso não faço ideia. Só acho que ou era louco ou odiava livros. O assunto não era bem do meu agrado, mas eu mergulhei nas folhas de letras miúdas. Se meu apartamento tinha sala, se o livro era um drama,
Não, era apenas 2 vãos e um banheiro vagabundo, e o enredo do livro um romance clichê de muitas laudas que já estavam me enjoando. Bem pensei ter sido o único motivo dele ser jogado fora, naquela lata de lixo já se enferrujando. Já se iam quase 2 anos sem um trabalho. Era a minha preocupação, não por mim, mas pelo aluguel atrasado e cobrado todos os dias pelo Sr. Jovino, um homem extremamente religioso e cheio de regras para os outros e para si mesmo. Não fazia nada fora da linha que ele traçara na vida. Mas um detalhe, eu sempre ouvia sair daquela rua que eu não ousava passar e nem sabia seu nome, se é que ela possuía um nome. Meio pensativo. Não sei bem o porquê daquilo. Isso por vários dias me deixou com a pulga atrás da orelha. Ele era assim. Seu terno mais parecia que via o ferro de passar a toda hora. Seus cabelos se cobriam de brilhantina, puxados para trás. Dava para sentir aquele odor de longe quando ele se fazia por perto. Acho que nunca apertei a mão dele algum dia. Acho que não. Seu semblante já nos dizia tudo. Ele era um tanto neurótico quanto a limpeza. Germes, essa coisa tola, que faz com que nos desequilibremos. Minha imagem mental era meu ninho. Por que me levantar tão cedo assim? Me perguntava toda hora. Não havia necessidade disso em pleno domingo vazio e sem nenhuma importância. Ei, você aí sentado! Gritou um homem saindo de uma daquelas portas velhas de madeira estreita em partes nuas de um dos casarios quase sem cor, me fitando. O que está fazendo? Assustei-me de súbito. Meu cigarro caiu no chão, tosco e ainda úmido. Não acompanhei o acidente do fumo, apenas fitava o estranho na porta. Ele me parecia muito assustado, acho que aterrorizado. Não sei se, naquele momento, era eu ou ele que mais tremia. O frio era um dos motivos. Aquela pergunta sem sentido eu mesmo já havia me feito há minutos antes. Mas vindo dele, soava num outro sentido não tão agradável a mim. Havia certo pavor em seu semblante, medo, não sei bem, mas acho que ele vira algo que não foi tão bom para si nem para mim, por vê-lo ali ainda de pé me fitando. Fiquei intacto. Perdi meu cigarro. Não sabia se apanhava o toco, se me levantava ou se ficava sentado, ou quem sabe pegava outro artefato para supostos tragos nervosos, mas eu sabia que minha carteira esvaziara de fumo. Não houve resposta de imediato de minha parte. Parecia até aquele momento de assalto que nos faz ficar mumificados. Ele aproximou-se. Sua camisa quase branca mostrava-se em manchas. Senti um odor de sangue vindo dele. Tive, naquela hora, várias imaginações férteis e apavorantes. Açougueiro familiar, ferida estourada e sem curativo. Ou o que mais se via naquele bairro nos últimos anos: crime. Mas essa última ideação me estremeceu por completo. O medo era minha veste. Aquela cidade cheirava a delinquência, resultado de uma má organização e de um governo mal sucedido. É só o que vemos em nosso país. Meu rosto voltou às pressas, me fazendo desviar os olhos por alguns segundos, mas logo o estranho era minha mira. Tentei antes de respondê-lo me acalmar e não pensar em nada que fosse trágico. Ele esperava alguma resposta já diante de mim. O odor forte de sangue continuava a penetrar minhas narinas sensíveis. Notei também seus dedos tremerem. "O que está olhando?" disse de cara dobrada ao me ver observar o labéu de sua roupa. Agora eu tinha 2 perguntas e 2 respostas pendentes. Antes mesmo que me atrevesse a respondê-lo, ouvi um grito vindo do prédio de onde ele saíra. Assustei-me. Ele assustou-se, virando-se na direção da porta. Fez menção de sair dali. Olhou sua camiseta. Realmente havia 3 manchas grandes encarnadas. Tentou limpar, passando as mãos de forma desesperadora, mas já estavam tatuadas. Os gritos continuaram. Eram berros de desespero, de horror. Algumas janelas se abriram. Cabeças se jogaram para fora, curiosas. Olhos espantados buscavam alguma resposta do ulo. Agora o clima era de pânico. Levantei-me em movimentos sucintos, cautelosos. Havia um estranho, uma rua vazia e alguns berros. Ele, então, voltou à porta rapidamente. Eu disparei dali, olhando para trás. Segui a passos rápidos para o café. Estava tenso, com medo, havia sangue nele, havia gritos em cagaço. E meu único cigarro lá ficou por sobre o chão de pedra. Entrei no café. Ainda alguns gatos pingados no recinto. Meu coração acelerado. Meus olhos esbugalhados. Pedi um drink. Pensei em fumar um cigarro. Estava sentado no fim da minha distração. Eram 2. Meu medo e meu uísque barato. Mas antes, como eu falava, houve outra. O despachante me olhava como um quebra-cabeça, limpando com álcool e papel aqueles utensílios de vidro. Degustei o último gole, traguei o resto do líquido. Queimava a taramela, a garganta. Tentei cuspir, mostrando em meia língua o cisco do último cigarro. Caíra na minha camisa. Retirei bravo, jogando o dedo nele.
Por favor, outro, falei em voz trêmula. O atendente já me entendera de lá e agiu sem muitas palavras. Já estava diante de mim com uma bandeja e o copo quase amarelo. Minha sede era tanta que peguei de súbito aquele recipiente mais limpo do que minha vidraça do banheiro, dando para ver o líquido de forma bem nítida. Obrigado, disse ainda com a voz fremente. Ele percebera, logo voltou ao seu posto, mas ficou atento, novamente com olhares de quebra-cabeça. Movimentos desenrolaram-se no recinto, pessoas, algumas saíam após a paga do café. Bom dia, Walt Scott, falou um cidadão rapidamente tocando meu ombro e saindo com sua namorada, ou sua suposta esposa, porque eu nunca havia visto ele com alguma mulher por ali. Tomei um susto, não o reconheci de imediato, mas após sua saída alcançando a porta, lembrei-me de quem se tratava. Um colega de infância que não conseguia uma namorada desde os 15, por ser muito tímido, um grande obstáculo na vida de uma pessoa. Acho mesmo que, às vezes, um inimigo dos dias. Já era tarde, ele se fora sem olhar para trás. De súbito, alguém se jogou num ambiente calmo e silencioso, mas um pouco tenso. Assustei-me, era ele, sim, era ele. Era o mesmo personagem da porta da rua 13 com a 9, da rua estreita e solitária, da rua dos camundongos famintos, da ruela onde ficara meu cigarro sem filtro. Cheguei a ouvir aqueles gritos novamente, mergulhado na minha imaginação, o pavor, tudo veio à tona sobre o que vivi. Meu nervosismo foi a 1000 por hora. O estranho, ainda sujo de sangue e todo manchado, pediu uma bebida. Estava tremelicoso. Vi quando o copo dele, de estatura média, se mexia como se fosse despencar de sua mão, que o prendia no ar. Despejou na goela de uma vez, fez cara dobrada, olhos franzidos e colocou o copo no balcão com certo ímpeto, pedindo o segundo trago. Fora servido rapidamente pelo atendente já tenso devido às manchas que via na veste do visitante. Sua imaginação e a minha foram idênticas à que eu relembrara de antes, mais cedo. Levantei-me, deixando as pratas na mesa mal forrada, sem que o visitante notasse, e segui para o apartamento pelas ruas estreitas, com as pernas bambas e a mente culpada, a alma inquieta. Joguei-me na cama bagunçada, a pensar sem limites. Fumei alguns cigarros que ainda havia na gaveta da mesa de cabeceira, cor de chocolate. O tapete voltou às micas apagadas e adormeci. Sonhei com ela. Sonhei com a vítima. O crime era meu, o desespero era meu, a culpa era minha. Despertei. Já era de tardezinha. O café fora meu destino. Alguns gatos pingados no recinto costumeiro. Falatórios vestidos de horror. O amigo soube, disse o atendente, que era o mesmo dono do café. Olhei para os demais num lance visual lesto. Detalhei cada semblante assustado naquelas letras pretas da folha que quase pingava sangue. Do que o amigo está falando? Perguntei já sabendo do ocorrido. Então ainda não leu o jornal de hoje cedo? Não vi. A 13 com a 9 está estampada nele. Veja. Jogou a folha na minha mesa, na página do crime. As letras em destaque diziam: mulher assassinada na madrugada de sábado para domingo por um desconhecido familiar num dos casarios da 13 com a 9. Era o que falava a matéria. O sangue escorria das letras dramáticas. Não houve fotos da vítima. Nem se sabe o retrato do criminoso. Engolia seco diante do jornal aberto aos meus olhos, assustados e culpados. Lobotomizados, perplexos. Relembrei a cena de cedo. As ruelas, o cigarro no chão, os camundongos famintos, o estranho homem na porta e aquela pergunta sem resposta, os gritos desesperados e repentinos. Uma retrospectiva me vestiu um momento. O amigo está bem? Perguntou ele. Fechei o jornal ainda impactado. Peguei um cigarro do bolso da camisa e, sem que eu esperasse, o atendente riscou seu isqueiro e me deu fogo. Traguei, franzindo o senho. Senti o gosto do fumo na língua. Um cisco. Estava acostumado. Botei para fora, cuspindo. Cruzei as pernas, de forma que tremiam. Não houve resposta para aquela pergunta. Não houve mais pergunta sem aquela resposta. Ele já estava de volta ao balcão para limpar seus utensílios da mesma forma, a mesma cena, o mesmo café. Um crime não solucionado estampado na folha e um estranho manchado de sangue na 13 com a 9 diante de minha culpa.